Boa noite, amigos, amigas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui para a nossa, acho que é nona aula do curso Vida e Obra de Mao Zedong. Nós já concluímos a biografia dele, também fizemos 2 aulas de comentários fotográficos, né, sobre a trajetória histórica dele. E agora vamos fazer, hoje, comentar um texto que ele escreveu em 1940, que é muito importante no conjunto da sua obra. Semana que vem nós vamos comentar o texto que talvez seja o mais importante dele, que é A Guerra Popular, e depois outras obras, e estamos aí caminhando para o final do curso, ainda mais umas 6, 7 semanas, né? Bem, esse conceito da nova democracia, eu preparei para vocês aqui um roteiro bastante longo, porque é um tema bastante complexo e é muito importante no pensamento de Mao, né? Queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esta aula, se puderem compartilhar e se der para entrar de membro, seria muito bom. Se a gente tivesse aí 2 membros novos por programa, seria legal. Eu vou fazer um programa amanhã especial sobre o livro Polímata, de Peter Burke. Então, amanhã, preparem, vai ser mais um comentário de um livro, uma resenha eletrônica, né? Meio que embrião de um programa que eu tenho pensado em criar um quadro no meu canal chamado Sociologia e Literatura, ou Literatura e Sociologia, né? Bom, o trabalho teórico revolucionário de Mao, este trabalho sobre a nova democracia, foi publicado pela primeira vez na revista, que era uma revista influenciada pelo partido, não diretamente pelo partido, mas chamava-se Cultura Chinesa. Número 1, o primeiro exemplar da revista naquela região de Henan, onde era uma espécie de quartel-general do comando, né, do Exército Popular de Libertação. O título do documento é Política e Cultura da Nova Democracia. Isso aconteceu no dia 15 de janeiro de 1940. É preciso registrar que no Brasil existia uma revista mensal, mas que não era sempre mensal, às vezes era bimestral. Bimensal é que sai 2 vezes por mês, né? Do Partido Comunista do Brasil, que, como era um partido só na época, ele usava a sigla PCB. Essa revista, no número 20 de agosto de 1949, publicou também esse importante documento que analisa, na verdade, pouco fala de democracia, mas ele analisa as etapas da Revolução Chinesa e o caráter da Revolução Chinesa, né? Essa revista no Brasil, Problemas, eu tenho vários exemplares dela aqui em cima. Foi uma revista muito importante, uma revista teórica marxista-leninista, né? Prestou grande serviço aí para o pensamento revolucionário brasileiro. Nesse texto, Mao vai desenvolver a teoria da necessidade de 2 etapas na Revolução, tal qual Lenin falava também, né?
a primeira etapa que ele chama de democrática e uma segunda etapa que seria o caminho do socialismo. Mais para frente, lá, aqui nesse próprio documento, ele vai falar numa terceira etapa, que é o comunismo, que é o objetivo final de todos nós, uma sociedade absolutamente igual, sem diferenças e sem classes sociais. Mao caracteriza a China desta época como uma China colonial, semicolonial e semifeudal, totalmente dependente do exterior e subordinada ao imperialismo. Então, essa primeira etapa não visa o socialismo, mas visa transformar a sociedade chinesa em uma sociedade independente e democrática. Então, esses eram os objetivos desta primeira etapa, não é? Mao também diz que nessa primeira etapa, que já estava na época em andamento, e, na verdade, ela começa já fazia 100 anos. Ele dá uma linha de corte em 1840, não é? Que foi quando aconteceu na China a chamada Guerra do Ópio. A Inglaterra comercializava ópio no mundo inteiro, ganhava dinheiro com o tráfico de drogas, viciou uma grande parte da população chinesa, especialmente os mais pobres. E o governo chinês não concordava com isso e queria interromper esse tipo de... Mas aí a Inglaterra fez, então, a chamada Guerra do Ópio, né? A partir daí começa a luta pela independência nacional, soberania e pela democracia. Portanto, quando ele escreve o documento, já tinha 100 anos esse processo, não é? Nesse texto, Mao, então, vai desenvolver a necessidade das chamadas duas etapas. Ele... não, aqui, desculpe. Ele menciona 11 grandes momentos desde 1840. Eu não vou listar todos eles, no documento isso está detalhado, mas eu vou... ele mesmo dá destaque ao movimento de 1911, que nós já estudamos, que derruba o Império, estabelece a República, e ele destaca o movimento de 4 de maio, ocorrido em 1919. Também já estudamos esse movimento, que foi um protesto dos estudantes com a... Agradecer aí ao chimarrão, meu amigo Rowes. Aliás, agradecer aqui as parcerias, né? Mídia Livre, Pão com Ovo, Voz Livre, Oswaldo Bertolino, PCTV, Chimarrão Marxista, Rogério Matuque, Caverna TV e TV 247 DCM TV, que retransmitem em outros horários, não ao vivo, este nosso curso. Lá tem uma grande audiência, né? Esse movimento dos estudantes, que Mao participou ativamente, ele já tinha fundado o partido, né? Ele tinha 26 anos em 1919, já era da direção do partido. Esse movimento protesta contra a fraqueza e a inoperância do governo da China ao aceitar naquele que ficou conhecido como Tratado de Versailles, de abril de 1919, realizado em Paris, no palácio do mesmo nome, onde as potências vencedoras da Primeira Guerra dividiram o mundo entre eles e, no caso da China, autorizaram que o Japão imperial permanecesse com uma presença incontinente no território chinês. Isso foi inaceitável. Aquela região chamada de Shandong. Também vimos muito sobre essa região.
Mao registrou que as revoluções ou movimentos de 1911 e 1919, todas ambas tiveram o caráter democrático burguês e não o caráter social e proletário. Não é? Mao cita nesse livro, é um texto, não é um livro, Sun Yat-sen, Dr. Sun, médico, morou no Japão, contatos com Lenin, amigo da União Soviética, né? Já vamos ver daqui a pouco algumas coisas que ele propôs e que Mao acatou. Dr. Sun Yat-sen é citado no texto de Mao, abre aspas, diz Sun Yat-sen, a revolução ainda não está terminada e os nossos companheiros devem continuar dando seus esforços para que os objetivos sejam atingidos. Então, Dr. Sun dizendo que há muito que se fazer ainda. Não é? Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial de 1914 e com a Revolução de outubro de 1917 na Rússia, que ainda não era soviética, faz acontecer na China uma transformação no caráter da revolução, que Mao então vai chamar de Revolução Democrática Burguesa. Né? Então, Mao diz que este movimento é parte da Revolução Socialista Proletária Mundial. Então, Mao não desvincula aquele movimento revolucionário chinês da Revolução Mundial. A Revolução de Outubro acabou por estabelecer, traçar uma linha divisória clara entre as duas etapas. E Mao só viveu a primeira etapa. Ele morreu em 76, quando ainda não se podia dizer que a China era um país socialista. Hoje já ainda não se diz isso. Hoje, o pensamento Xi Jinping menciona socialismo com características chinesas, em construção. Né? Mao argumenta ainda que não daria mais para entregar o poder à chamada burguesia dita democrática. As coisas mudaram, ainda mais que ele não estava contestando essa primeira etapa, mas ele diz que o governo que viria desta primeira etapa comportaria várias classes sociais em aliança. Não é? Daqui a pouco nós vamos ver quais são estas classes. Então, para Mao, estas duas categorias, a primeira burguesa ou capitalista, ele diz que isso já é assunto do passado. A segunda etapa, que é a Revolução Proletária Socialista, ela teria a participação do proletariado dos países mais desenvolvidos, como sendo a força principal e motriz desta revolução mundial. E os povos oprimidos das colônias seriam seus aliados. Né? A China já não era propriamente uma colônia, tinha trechos, pedaços do seu território com presença estrangeira, né? Macau
colônia portuguesa, e Hong Kong, colônia inglesa. Bom, isso sem nos importarmos a que classe pertenceriam as pessoas que participassem deste tipo de revolução, que eles fazem parte da Revolução Mundial. Então, independente das classes que participem desta primeira etapa, esta revolução, este movimento faz parte do processo de revolução proletária mundial. Pelas características da sociedade chinesa e do país colonial e semicolonial, Mao argumenta que imensas parcelas da burguesia chinesa seriam também consideradas oprimidas e poderiam juntar-se ao proletariado revolucionário na primeira etapa e lutar contra o imperialismo. Uma parte da burguesia, não é? Ele chega a dizer que esta parte da burguesia seria revolucionária. Não sei se tem um exagero aí, mas esta primeira etapa não foi dirigida pela burguesia. Na Rússia foi a Revolução Democrática, com a renúncia do czar em fevereiro de 17, teve uma característica democrática e a burguesia dirigiu. O proletariado não participou, né? Participou assim, mas não dirigiu. Mas lá, na segunda etapa, sim. Aqui, já desde a primeira etapa, o proletariado em aliança com o campesinato, mas tinha a participação da burguesia, mas eles não dirigiram o processo. Um pedaço da burguesia, porque o outro pedaço da burguesia estava aliado do imperialismo, né? Era subordinado ao imperialismo. Então, neste bloco de frente ampla, quais seriam as classes sociais que estariam chamadas a fazer uma aliança e dirigir a primeira etapa do processo da Revolução Democrática? Então, Mao vai responder esta pergunta. São 4 classes: o proletariado, o campesinato, a pequena burguesia e os capitalistas da chamada ordem nacional. Eu aqui ponho um parêntese, que são aqueles que não se compuseram com o imperialismo. Portanto, eu não sei dizer que tamanho tem esta parcela da burguesia que interessava a ela o desenvolvimento nacional, a independência, a soberania, e por isso ela se aliou ao proletariado e ao campesinato, né? A isso Mao chama de a nova revolução democrática. Aqui chegou o cafezinho. Obrigado. Hoje, quarta-feira, é um dia muito puxado, vocês sabem, né? É de manhã 247, 3h30 TVT, 4 horas DCM e 7 horas minha aula, né? Eu que levanto 5 horas todo dia. Mao, de certa forma, ele não gosta desse arco de alianças, né? Ele já tinha registrado isso em outras ocasiões. Nós vimos já isso. Mas ele entende bem que para derrotar o feudalismo e o semicolonialismo, que jamais foram derrotados, é preciso estabelecer esta aliança. Então, ele compreende esse processo. Compreende e vai construir até 1949, 9 anos depois do que ele escreveu esse documento, né? A Revolução seria vitoriosa com este arco de aliança.
a bandeira da China, que são 4 pequenas estrelas e uma estrela grande, a estrela maior é o partido e as outras 4 são estas 4 classes sociais, né? Não sei se pequena burguesia é propriamente uma classe, né? A esquerda, dita radical, e tinha a esquerda dentro do partido, como tem em todos os partidos do mundo inteiro, não concorda com essa aliança e ataca Mao, tal qual eles atacaram Lenin na Rússia de 1917. E lá na Rússia, essa turma dita de esquerda eram os trotskistas. A essa concepção, e essa concepção se apoia na teoria marxista clássica, que diz que o modo de produção capitalista só será substituído por outro quando esgotaram-se todos o seu potencial desenvolvimentista. Isso não está no texto original do Mao, é a minha explicação para vocês. Aí, então, o sistema seria substituído pelo socialismo. Isto é exatamente o que se vem fazendo na China hoje. Qual é a formulação que Marx fala? Com as minhas palavras, ele não disse exatamente da forma que eu direi, as sociedades todas guardam dentro de si contradições que a levarão o seu fim, né? A sua substituição por outro sistema socioeconômico. E ele disse do capitalismo quais são essas contradições. Portanto, o outro sistema que vem depois do capitalismo, que nós queremos que seja o socialismo, mas isso não está determinado, pode não ser esse nome, o que é certo e inevitável é o fim do capitalismo, porque ele tem contradições internas e isso o levará à destruição, né? E então o Mao está de acordo com isso e não adianta você tentar construir o socialismo diretamente sem esgotar todo o desenvolvimento capitalista. Meu amigo Danilo faz uma contribuição, pequena burguesia é o pobre prêmio. Muito bom. O nosso amigo Wagner Campanello me mandou um texto que eu estudei, incorporei algumas coisas na minha aula. Ele é um grande conhecedor do marxismo-leninismo e também do maoísmo, né? Ele põe aqui algumas observações. O programa da ação decorrente da nova democracia está contido nos relatórios do 7º Congresso. Apesar da experiência da Guerra Civil, Mao e Stalin ainda argumentavam que a China não era um país capitalista, mas semicolonial. Sem dúvida. Stalin acompanhou de perto a Revolução Chinesa e deu todo o apoio, né? Isso exigiria um longo período de transição antes que o Estado operário pudesse ser alcançado. Outra observação do Wagner, a Revolução Democrática Nacional nos países coloniais e semicoloniais foi aquela em que a burguesia nacional foi uma força revolucionária oposta ao imperialismo e ao fascismo. Quiçá nós tivéssemos uma burguesia assim aqui, né? Com o colapso dos exércitos de Chiang Kai-shek, essa teoria levantou a hipótese de uma frente única de trabalhadores, camponeses, pequena burguesia e burguesia nacional. É isso. O bloco de 4 classes, construindo uma China próspera e independente. E ele finaliza com este último comentário,
A nova democracia foi a interpretação de Mao da ditadura democrático-revolucionária burguesa do proletariado e do campesinato, introduzida por Lenin em 1905 e firmemente rejeitada por ele em abril de 17. Tá bom. Obrigado aí pelas observações. Bom, então Mao vai ter a mesma percepção que Lenin teve, no sentido de que a democracia liberal e o socialismo não seriam incompatíveis entre si, podendo ser combinados em um único Estado que ele chamou de nova democracia. Então, algumas liberdades burguesas, elas permanecem neste período da primeira fase da Revolução, que ele chamou de Revolução. O termo que ele usa é Revolução Democrática. Na teoria de Mao, uma vez que a nova democracia seja finalmente implantada, a conclusão é que o país pode se dizer ideologicamente socialista na segunda etapa, sob a liderança do Partido Comunista. E a população estaria envolvida na construção do socialismo, mas com vários aspectos ainda em uma sociedade capitalista. É o que nós vivemos na China. Aparentemente, é uma sociedade, é uma economia com características capitalistas, mas a gente usa o termo, ali vive-se o chamado socialismo de mercado, né? O documento é muito longo. Eu não vou conseguir sintetizá-lo inteiramente, mas ele tem ainda os seguintes capítulos. Eu vou ler os capítulos para vocês. A economia na nova democracia é um capítulo. O outro é refutação da teoria da ditadura burguesa. Outro capítulo, refutação do doutrinarismo de esquerda. Outro capítulo, refutação dos elementos renitentes. Outro capítulo, a cultura na nova democracia. E Mao é muito humilde ao escrever aqui no começo, onde ele quase que pede desculpas por não ser um grande especialista em questões culturais. E aqui há uma passagem assim de uma humildade muito grande, né? Sou um leigo em problemas culturais. Desejo muito estudá-los, mas nessa tarefa apenas dei o primeiro passo. Entretanto, têm sido escritos muitos artigos sobre o assunto pelos nossos camaradas de Yan'an, de modo que este meu tosco esboço, um livro, pode ser considerado um simples prelúdio. Para os velhos trabalhadores culturais de nosso país, este nosso trabalho serve apenas como uma humilde sugestão. Olha a humildade
do dirigente máximo do partido, né? Que esperamos possa despertar uma discussão coletiva de que se extraia uma conclusão correta, adaptável às necessidades do nosso desenvolvimento nacional. A atitude científica é a que procura a verdade, através de fatos concretos, e os problemas nunca podem ser resolvidos com atitudes vaidosas, individualistas e autossuficientes. Então, assim, eu não sou da área, tenho muito que estudar ainda, não é? Mas ofereço humildemente este texto para ser discutido, né? Outro capítulo do livro, né, é uma brochura, uma separata, né? É as características históricas e a Revolução Cultural da China. Outro capítulo, os 4 períodos da Revolução. Então, ele menciona 4 períodos de 1911 até 1940, até os dias atuais, né? Ele vai dar essas 4 datas, né? Perspectivas parciais sobre o caráter do movimento cultural. E um último capítulo, uma cultura nacional, científica e popular. Bem, eu finalizo, eu destaquei um capítulo onde ele escreve uma frase em chinês que não se traduziu no livro, nas traduções não se traduziu, mas a gente sabe o significado. A frase é San Min Chu I. S-A-N-M-I-N-C-H-U-I. Sabe, esse é um conceito antigo na China, quer dizer, antigo assim, da República, que quer dizer os 3 princípios do povo. Isso foi uma filosofia desenvolvida pelo fundador da República Chinesa, o médico Dr. Sun Yat-sen, amigo de Lenin, amigo dos comunistas, fundador do Kuomintang, né? Primeiro presidente da China por pouco tempo. Ele elaborou os 3 princípios do povo. E é parte do programa para tornar a China uma nação livre. Quais são os 3 princípios? Nacionalismo, democracia e governo para o povo. Eles aprovaram estas propostas no primeiro Congresso Nacional do Kuomintang, cuja sigla era KMT, que realizou-se em 1924, e aprovaram esse espírito e indicaram uma aliança clara com o Partido Comunista da China. Mas, sem dúvida, né, 2 etapas. É o processo que aconteceu na Rússia, né? Eu não sei a experiência de todos os países, mas os principais foram 2 etapas. Uma diretriz socialista com suas... Isso, socialismo com peculiaridades chinesas. Não sei bem o que são essas peculiaridades, né? Mas esse é o pensamento de Xi Jinping, né? Bom, o Congresso foi em 24. Dr. Sun Yat-sen ficou 1 ano na presidência eu não sei se foi 11, 12, não importa. Ele morreu em 1925. Portanto, morreu 1 ano depois de ter aprovado no Congresso a aliança com o Partido Comunista da China, que foi fundada em 21.
Lenin, antes de morrer, indicou claramente, e Stalin seguiu essa orientação, que o partido na China tinha que trabalhar junto com o Kuomintang. Mais do que isso, o Stalin indicou, e Mao cumpriu essa tarefa, entrar no Kuomintang. Quem assistiu às aulas anteriores, Mao chegou a suplente do Comitê Central do Kuomintang e era do Comitê Central do Partido Comunista, né? Acontece que ele morre em 25. Em 27, esta transição assume o comando do partido e eu acho que também na presidência da China, esse generalíssimo chamado Chiang Kai-shek, que sempre foi contra a aliança com os comunistas. Ele era um anticomunista empedernido e era ligado a esta burguesia vinculada ao imperialismo que não aceitava esta primeira etapa em aliança com proletários, camponeses e pequena burguesia. Resultado, esta linha aprovada no Congresso não foi executada. Então aí começa uma luta entre comunistas e os ditos nacionalistas, que não eram nacionalistas porque tinham fortes vínculos com o imperialismo estadunidense, inglês, etc. Aí quem assistiu às aulas anteriores sabe que também eles fizeram, em algum momento, um acordo para derrotar o exército imperial japonês. Portanto, com a ascensão de Chiang Kai-shek ao poder central do partido e à presidência da República, estas orientações não foram cumpridas. Eu finalizo com algumas observações que eu quero acrescentar. Os maiores inimigos da Revolução, na sua primeira etapa, eram basicamente o atraso econômico do país, chamado feudalismo. A China não tinha chegado nem no capitalismo ainda. E também o imperialismo. Esses eram os dois principais inimigos a serem derrotados, né? Mais adiante, quando houve aquela aprovação, Dr. Sun Yat-sen indicou 3 tarefas muito importantes para os membros do Kuomintang adotarem, no espírito daquilo que eu já expus, que não foi, depois que ele morreu, não foi executado. Ele disse assim: é preciso que o governo da China estabeleça, veja, nós estamos falando de um governo burguês, nacional, né? É preciso que o governo da China estabeleça uma aliança com a União Soviética. Em 24, a União Soviética surgiu em 22. Segundo, é preciso cooperar claramente com os comunistas. Portanto, não devemos brigar com eles. E terceiro, nós precisamos proteger os interesses do campesinato. Em outras palavras, também fazer a reforma agrária. Então, esse é o pensamento avançado do Dr. Sun Yat-sen, que é considerado o pai fundador da nação e é adorado pelos dois lados. Ele é muito respeitado, adorado não é o termo, é muito respeitado entre os comunistas, né? E ele é respeitadíssimo lá na ilha de Taiwan. Isso, Wagner. Que tem lá, a foto dele está presente em tudo quanto é lugar lá na ilha. O Wagner, aquele ano monumental, viu o colapso dramático do governo
nacionalista pró-ocidental de Chiang Kai-shek, derrubado por Mao Zedong, etc. Isso aí nós já vimos. Depois da morte de Stalin, Mao foi a figura mais popular do movimento comunista do século XX. É verdade, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu homenageio os 5 grandes. O primeiro nasceu em 18, o segundo em 1818, o segundo em 1820, o terceiro em 1870, o quarto em 1879 e o quinto e último em 1893, é o caçulinha de todos eles. Então, no século XIX, entre 18 e 93, nasceram estes grandes 5 homens que fizeram as 2 maiores, mais importantes e inspiradoras revoluções proletárias que a humanidade já presenciou. Uma durou 74 anos e acabou, infelizmente. A outra completa este ano, dia 1º de outubro, 74 anos exatamente. Mas ela dá sinais de que tem ainda um grande fôlego pela frente. Pessoal, então, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, mas nós já damos por esse ponto já, então, encerrado, que quando nós estivermos fazendo o livro até o final do ano deve sair, isso vai ser um capítulo que exporá esse ponto de vista importante de Mao. Na aula que vem será a Guerra Popular Prolongada. Pelo tamanho, são 70 páginas, talvez nós tenhamos a necessidade de 2 aulas sobre esse tema. E depois vem outros livros que ele escreveu importantes, que eu vou comentar, né? E estou pensando em começar com o livro vermelho. E depois dar destaque para 2 aspectos do seu pensamento, que é sobre a prática, né? A prática cotidiana, e o outro é sobre as contradições. Isso é muito importante no pensamento. Ele era um filósofo, Mao, né? Mas no curso de filosofia oriental ele não incluía o Mao como um filósofo, né? Bem, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o tema da aula dada hoje. Obrigado para vocês. Amanhã eu vou fazer um programa especial. Vou falar desse livro que eu já li, gostei muito, chamado O Polímata. E o título da live vai ser Especialização ou especialista ou generalista, 2 pontos. O papel, o novo papel dos polímatas, né? Então, eu vou explicar para vocês o que é um polímata. Eu me identifiquei bastante com isso. E um livro muito, muito bem escrito, umas 500 páginas, e ao final ele lista 500 polímatas desde o século XV. O primeiro é Leonardo da Vinci, e a última é Susan Sontag, que eu li, gosto muito dela. Não sabia que ela era polímata. Eu tiquei todos os 500 e só identifiquei 100, né? Você vê que eu pensava que sabia alguma coisa, eu não sei, é quase nada. Pessoal, um abração aí para vocês. Tudo de bom, bom descanso. Obrigado. Até amanhã, então.